Tudo bom, meu povo? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham descansado aí nas férias, meio forçadas, meio estranhas esse ano, mas enfim, férias, né? É, Bom, a gente retorna agora mais organizado, né? Eu queria primeiro dar um recadinho importante para vocês aqui, que é o seguinte: nós não estamos mais em férias, certo? Então, foquem nos estudos, não percam tempo, não percam oportunidade de tirar dúvida, não deixem passar. Principalmente vocês que estão no primeiro ano, tá certo? Queria que vocês perguntassem quem tem irmão, primo e tal que está no terceiro ano, ou que está prestando vestibular, ou que já prestou. Perguntem para ele se não faz falta aquela aula que ele levou meio nas coxas no primeiro ano, tá? Porque depois a coisa fica muito alucinante. Então, a gente vai tratar aqui de assuntos que caem com uma frequência muito grande em vestibular, que vão ser muito importantes para redação, principalmente coesão, a gente vai falar sobre isso hoje. E para poder tocar esse assunto, então, eu queria que a gente fizesse duas coisas. A gente vai dividir a aula em duas partes. Primeiro, eu vou falar sobre classes de palavras, é uma pequena revisão de um assunto que a gente estava tratando antes das férias, né? E vou já emendar um assunto novo que tem relação com esse, que é coesão. Vocês se lembram desse nome, né? Quando a gente fala de redação, isso é um dos critérios lá da redação, tá bom? Tem muito exercício em vestibular que fala sobre coesão e isso está ligado ao nosso problema de classes de palavras, beleza? Então, vamos lá. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos, a gente está aqui para ajudar, tirar dúvida, para dar aula, e a gente precisa contar com a parte de vocês também, né? Porque o maior interessado aqui são vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que a gente falou sobre classes de palavras? A gente falou que todas as palavras da língua se dividem em 10 classes de palavras, certo? São 10 nomes que a gramática dá segundo a função que cada uma delas tem, né? E para falar dessas 10, e dessas 10, inclusive, uma nem vai nos interessar muito, que era a interjeição, lembra? Interjeição é aquelas palavrinhas, nossa, vixe, isso é louco, né? Então, essas daí não vão ser muito importantes para a gente. Então, para falar dessas 9, eu dividi para vocês do jeitinho que está aqui do lado, né? Então, eu coloquei assim, substantivos e seus satélites, lembra dessa história? Substantivo e as palavras que estão ligadas a ele, que são 4 classes: adjetivos, artigos, pronomes e numerais. A gente falou sobre essas 4, né? Cada uma delas tem lá particularidades que vale a pena a gente comentar. Vocês retomarem, a gente vai comentar aqui, porque isso é só uma revisão. Depois a gente falou que existe o verbo e o seu satélite, que no nosso caso aqui é o advérbio, né? E os conectivos. O que são os conectivos? Que vão ter uma importância bem grande para a gente hoje. Preposições e conjunções. São palavras que têm como função ligar partes do texto, tá bom? É, Bom, vamos comentar bem rapidinho sobre cada uma delas, para a gente entrar no nosso assunto propriamente, que são os mecanismos de coesão. E aí eu usei inclusive alguns memes para a gente falar sobre isso, porque eu sei falar sobre memes, né? Então, substantivos e seus satélites. Então, lembram que a gente fez uma longa discussão sobre substantivos, sobre gênero do substantivo. Todo substantivo ou é masculino ou é feminino, tem singular e plural, substantivo simples, composto, ou, perdão, simples, composto, abstrato, concreto. A gente falou daquelas classificações, né? Adjetivo, que serve para qualificar o substantivo. Numeral, que serve para quantificar substantivos. Pronome vai ser muito importante na aula de hoje, hein? Que serve para substituir substantivos, e artigos, que servem para determinar ou indeterminar. Então, olhem as anotações que a gente fez sobre essas 4 classes, vão ser bem importantes, tá? Aí, verbo, né? A gente sabe o que é verbo, a gente não falou sobre verbo, porque vocês vão ter ainda esse ano
aulas só sobre verbo. O sistema verbal de português é meio complicado, vocês se lembram disso, né? E advérbio, que é o satélite do verbo, indica circunstâncias da ação verbal, né? Então, quando a ação verbal aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu. Por isso que a gente fala de advérbio de tempo, de modo, de causa, de lugar e assim por diante, né? E a último grupinho aqui das classes de palavras, que são os conectivos, né? Preposições e conjunções, sobre as quais a gente vai se debruçar hoje, junto com pronomes. Então eu diria assim, se é para a gente escolher algumas aqui, pronomes, advérbios, alguns substantivos, preposições e conjunções vão ser muito, muito importantes para a gente para falar de um assunto novo que é coesão, certo? E o que é coesão? Então, vamos definir coesão da seguinte maneira: coesão é o conjunto de mecanismos que a gente usa no texto para mostrar como as partes do texto estão ligadas. Ou seja, para eu entender o segundo parágrafo, eu preciso ter o primeiro, porque o segundo parágrafo, em grande medida, faz referência a coisas que o primeiro fez. Tem muito, gente, exercício de vestibular que pede para a gente fazer isso, tá certo? Mostrar como que uma determinada palavra que está no terceiro parágrafo está ligada a alguma coisa que está no primeiro. A gente vai ver alguns mecanismos gramaticais que tem a ver com isso, e isso serve lá para a sua redação, porque isso é um dos critérios de redação, tá bom? Então vamos começar a falar da tal da coesão. Bom, então aqui começam os memes, né? Já que a gente não está na escola, a gente está tendo que assistir aula aqui pela internet, vamos tentar tirar proveito disso, certo? Tirar proveito disso significa usar os recursos que na sala são mais difíceis e aqui dá para a gente fazer, né? Então, a gente vai falar sobre quatro mecanismos de coesão, né? A gente vai falar sobre coesão referencial, por elipse, coesão lexical e coesão por ligação, tá bom? Todos eles têm essa ideia de mostrar como partes do texto estão ligadas. O que é coesão referencial? E aqui a gente tem que atentar a algumas classes de palavras específicas, em especial, muito em especial, a classe dos pronomes, tá certo? A gente usa muito essa coesão referencial, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando eu uso um pronome, eu estou fazendo referência a alguma outra coisa que o texto citou. Deu para entender a ideia? Eu trouxe aqui um meme em inglês, mas a ideia é a mesma, que eu não achei esse meme em português, mas também não importa. Então veja, é uma conversa de WhatsApp em que a menina mandou um arquivo e falou para o pai: pai, você pode imprimir isso? E logo ela mandou uma figurinha de um ratinho assim, certo? E aí o pai imprimiu a figurinha do ratinho, certo? Bom, diga para mim, o que gerou essa confusão? É assim que esse assunto cai para a gente em prova, hein? O que gerou essa confusão foi o fato de que a palavra isso, que lá em inglês this, mas a gente pode traduzir igualzinho em português, né? Pai, você pode imprimir isso? O problema é que a palavra isso, ela é uma palavra referencial, né? Ela não explica do que eu estou falando, a não ser no contexto em que ela está posta. Qual que foi a confusão do pai aqui? A que se refere esse isso? Talvez ele nem tenha visto o arquivo em cima, certo? E aí ele imprimiu o que veio depois. Tá claro? Então, isso é uma questão de coesão referencial. Quando que a gente usa mais questões como essa? Acabei de usar uma. Questões como essa. Essa é o quê? Coesão referencial. Né? Se eu digo para você assim, o controle remoto tem várias funções. Seus botões são emborrachados. Seus botões. Seus é um pronome. Eu estou me referindo a quê?
aos botões do controle remoto, tá certo? Você só sabe que esse seus se refere ao controle remoto porque eu tinha usado essa palavra antes, tá bom? Lembra da questão dos anafóricos e catafóricos? Isso é importantíssimo, isso é falar de coesão, tá bom? A gente só está aqui dando alguns nomes para coisas que a gente já tinha comentado. Vamos avançar então para o segundo tipo de coesão. Bom, aqui eu tenho uma outra conversa de WhatsApp, adoro esses memes de conversa de WhatsApp, em que a gente vai falar de coesão por elipse. O que é elipse? Todas as vezes que vocês ouvirem esse nome em gramática, estamos falando de omissão de uma palavra, o apagamento de uma palavra. Eu escondi uma palavra porque eu posso entender essa palavra no contexto em que aquela frase está posta. Ou seja, apesar de a palavra não estar escrita, ela está subentendida. Tranquilo? Então tem um diálogo aqui, muito recente. A menina diz assim: vem me ver. Não posso, por causa do vírus. Menino consciente. Meus pais não estão em casa, Gabriel. Mas deveriam. Bom, o que a gente tem de elipse aqui? Eu queria que vocês pegassem a última fala do Gabriel. Mas deveriam. Imagina essa frase fora, isolada no mundo. Você está andando na rua, você tropeça numa frase e está lá, mas deveriam. Tá, primeiro você vai pensar, quem deveria? Deveria o quê? Tá certo? Agora, no contexto em que isso foi colocado, eu sei dizer quem deveria e deveriam estar fazendo o quê? Quem deveria? Os pais. E deveriam estar fazendo o quê? Estar em casa. Né? Olha que interessante. Só essas duas palavrinhas, mas deveriam, tem um monte de informação que o Gabriel não precisou colocar, porque a coesão permitiu que essas palavras estivessem lá sem estarem lá. Tá certo? Isso é elipse. A gente usa bastante esse tipo de mecanismo para evitar repetição. Aliás, esse é a grande função da coesão textual, tá certo? Vamos para o terceiro tipo de coesão. E aí, no final, eu quero mostrar para vocês um exercício de um texto mais complexo. É um parágrafo, mas que ali a gente encontra todos os mecanismos de coesão. Todos os 4 que a gente vai falar aqui, a gente encontra no mesmo parágrafo, tá bom? É isso que está sendo avaliado lá naquele critério que você usa, que aparece lá na sua redação, que a gente chama de coesão, tá? Então, vamos para o terceiro tipo. Bom, o terceiro mecanismo de coesão sobre o qual a gente vai falar, está aqui uma conversa um pouquinho mais extensa, também tirada da internet aí, que é a coesão por ligação. E aqui a gente está falando de uma classe de palavra muito especial, que é a classe das conjunções, tá certo? Qual que é a função de uma conjunção? Mostrar como que uma parte do texto está ligada a outra parte do texto, tá certo? Então vamos ver a conversa aqui do nosso amigo. Ele diz assim, aparentemente ele está falando com algum lugar que entrega comida. Ele fala, qual o sabor? Então, vou querer as 2 de bolonhesa. Ok. Vai ficar quantos? R$ 14. Precisa de troco? Sim, para 15. Qual o endereço com referência para entregar? A empresa diz. Ele dá o endereço. Quando estiver saindo, me avisa. Ok. Porque da última vez não avisaram e o moço chegou aqui buzinando, acordou a casa toda e eu tive que dividir. Esse daí é um problemão, né? Um problemão bem sério. Só um detalhe, eu queria que vocês notassem, a gente já falou da coesão por elipse, eu queria que vocês notassem que ela ocorre aqui também, né? Ó, as 2 de bolonhesa. Eita, eu risquei tudo, eu vou escrever com outra cor. Ele fala, as 2... Nossa, não continua, não consigo. As 2 de bolonhesa, certo? As 2 o quê? Olha qual que é um problema sério de coesão. A gente não tem o restante da conversa. Então, se eu tivesse a conversa um pouquinho mais para cima, eu saberia que são 2 o quê? Lasanhas?
duas pizzas, mas não sei se existe pizza de bolonhesa, né? Enfim, duas, não sei, pode ser pastel? Não, não pode ser pastel, porque ele usou duas, certo? E pastel é um substantivo masculino. Olha aí como a gente pode complicar esse assunto e é assim que ele cai pra gente em prova, certo? Ah, quando ele fala R$ 14, precisa de troco? Sim, para 15. 15 o quê? A gente sabe, pelo contexto, 15 reais. Não são dólares, não é? Ah, beleza? Deu para entender o ponto? Opa, tá rabiscando todo o negócio. Bom, mas o que eu quero que vocês notem mesmo é esta palavra aqui. Por quê? Olha aqui, ó, lá no finalzinho. Ele fala: quando estiver saindo, daí me avisa. Porque da última vez não avisaram e o moço chegou aqui buzinando. Qual que é a função desse porquê? É dar a razão, a explicação, o motivo de ele pedir com tanta ênfase para que o motoqueiro, para que a empresa, né, avise antes de o motoqueiro sair. Deu para entender a ideia? Então ele usou um porquê, e o porquê é uma conjunção que tem como função introduzir uma explicação. Então a gente diz que há uma ligação entre essas duas informações? Há uma ligação ele deu uma ordem, né? Quando estiver saindo, daí me avisa, e ele deu a razão dessa ordem, o motivo dessa ordem, a explicação dessa ordem. Tranquilo? Então, isso é um mecanismo de coesão por ligação. Tranquilo? Bom, vamos para o último tipo de coesão e depois eu quero mostrar então um exercício que reúne todos eles. Bom, gente, o último modelo, o último mecanismo, melhor, de coesão que eu quero comentar com vocês é a coesão lexical. O que é isso? Então a gente viu até agora a coesão referencial, quando eu uso principalmente pronomes, mas não só advérbios, também serve, né, para coesão referencial. Quando eu falo, na minha casa eu fico mais à vontade. Ponto. Aqui eu posso dormir e comer. Aqui onde? Minha casa. Né? Então é um advérbio que assume um sentido porque eu tenho a frase anterior. Né? Então lembra que o mecanismo é isso, como que as partes do texto estão ligadas. Falamos da elipse, que é quando o contexto permite eu não usar a palavra nenhuma e ainda assim você entende que naquele lugar estão coisas que já estavam no discurso, né? E falamos por último da coesão de ligação, que é aquela que mostra que as partes estão ligadas, mostrando algum tipo de relação de sentido, né? Seja de causa e consequência, de tempo, de condição e assim por diante, né? E aí quem contribui muito para isso é a classe das conjunções, tá certo? E agora a gente vai falar da coesão lexical. O que é isso? Basicamente é o uso de sinônimos. Então vamos supor que eu estou escrevendo um texto sobre, sei lá, sobre publicidade. Talvez a palavra publicidade vá aparecer muitas vezes no meu texto. Então, para evitar repetição, o que eu faço? Eu procuro sinônimos, né? É disso que a gente está falando. Eu trouxe aqui um texto, e aí para falar desse tipo de coesão, a gente precisa de textos mais complexos, né? Eu trouxe aqui um texto que foi utilizado na prova da Unicamp do ano passado, na segunda fase, que é um texto que fala sobre o filme Bacurau. Quem não assistiu, assista. É um filme interessantíssimo para falar sobre Brasil, especialmente nos dias de hoje. E é um texto que, salvo engano, estava no jornal, o jornal é O País, é uma crítica, né, falando sobre esse filme. Eu vou ler junto com vocês e eu queria que vocês notassem que palavras ele usa para se referir a Bacurau, certo? Então ele fala assim: em Bacurau, vilarejo fictício no meio do nada, que recebe o nome de um pássaro brabo de hábitos noturnos, o sertão é também o centro do país. Bacurau cheira a morte. A primeira sequência do longa é a passagem de um caminhão-pipa que atropela caixões pelo caminho. No povoado isolado, mas hiperconectado à internet,
Os moradores, com uma grande variedade de gêneros, raças e sexualidades, vivem sem água e escondem-se quando o prefeito em campanha pela reeleição chega para distribuir mantimentos vencidos e despejar livros velhos em frente à escola local. Aí já começa a resistência. Em meio à penúria, os moradores organizam-se e ajudam-se entre si. Quando o vilarejo literalmente desaparece do mapa, dos mapas digitais e a comunidade perde a conexão com a internet, a presença de forasteiros coincide com o misterioso aparecimento de cadáveres crivados à bala e Bacurau vive uma carnificina. Certo? Filme interessantíssimo. Então olha que interessante. Ele usa aqui, vou pegar uma outra cor. Ele usa aqui a palavra Bacurau, que é o nome do vilarejo, né? Depois ele cita esse lugar usando essa expressão, um povoado isolado. No povoado isolado, ele poderia ter falado em Bacurau, né? Mas ia ter um problema de coesão aí. Depois ele fala assim, o vilarejo, quando o vilarejo literalmente desaparece do mapa, ele poderia ter dito quando Bacurau desaparece do mapa? Poderia, mas ele soube aqui escolher palavras de modo a tornar o texto com mecanismos bons de coesão. Deu para entender a ideia? Então, aqui ele não usou pronomes, né, função referencial, ele não usou elipse, ele preferiu usar o quê? Sinônimos. Buscou outras palavras para fazer referência a Bacurau. Beleza? E aí, o último exercício que eu queria que a gente fizesse é um exercício em que a gente vai encontrar esses 4 tipos de coesão dentro de um único texto, tá bom? Então vamos lá. Bom, povo, para terminar, então vamos fazer um exercício aqui, muito, eu diria até difícil, para a gente tentar enxergar esses 4 mecanismos de coesão dentro de um mesmo texto, certo? Então eu peguei aqui um parágrafo que é o primeiro parágrafo de um conto muito conhecido do Machado de Assis que se chama Pai contra Mãe. Esse conto foi usado um trecho muito maior do que esse que eu coloquei aqui numa prova da Unesp, né? Mas eu peguei só esse trecho porque aqui a gente consegue enxergar tudo, né? Então, vamos lembrar, coesão é aquele mecanismo por meio do qual eu mostro que as partes do texto estão ligadas, certo? A gente falou que a coesão pode ser de 4 tipos. A coesão lexical, escrevi aqui em cima. A coesão por ligação, né, que são as conjunções. Estou escrevendo em cima aqui. A coesão por elipse, que é quando eu apago uma palavra que fica subentendida, essa cai muito em vestibular, e a coesão referencial, que é aquela que usa principalmente lá advérbios e pronomes para se referir a coisas que já foram ditas, tá bom? Então vamos ler o parágrafo primeiro, é um conto que fala sobre escravidão, e depois eu quero que a gente enxergue esses 4 mecanismos aí dentro desse texto, tá? Então ele diz assim: a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos. Quando a escravidão acabou, ela levou algumas coisas, aparelhos e costumes junto com ela. Como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara, depois procure no YouTube, no Google, essa máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, então imagina, era uma máscara de ferro que tapava o rosto do escravo. Ela tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco. Ela era horrível, mas aqui ele está sendo irônico, né? E alguma vez o cruel.
os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. E depois o conto continua. Quer ver? Vamos começar então pela coesão lexical. Olha que coisa interessante. Só um minutinho. Olha que coisa interessante. Ele fala assim: a máscara que eles colocavam no escravo fazia perder o vício da embriaguez. Vou grifar aqui. Opa! O vício da embriaguez. Por lhes tapar a boca, tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar. Vou grifar aqui, ó. Furtar. Porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede, ou seja, os escravos roubavam as moedas que os senhores deixavam para comprar bebida, né? E aí logo depois ele fala assim: e aí ficavam 2 pecados extintos. Essa expressão 2 pecados, vou pegar só 2 pecados aqui, se refere a quê? Se refere a furtar e a se embriagar. Não é? Então ele usou aqui uma outra palavra para se referir às duas que estavam antes. Então a gente fala que aqui ocorreu um caso de coesão lexical. Por ligação é muito fácil, né? A gente encontrar aqui coesão por ligação. Então quando a gente acha uma conjunção qualquer, quando ele fala assim, ó, mas está marcando uma oposição do que ele disse antes com o que ele vai dizer depois. Né? Ou seja, está mostrando que ligação existe entre essas duas informações. A gente poderia achar outras conjunções aqui, tá certo? Mas eu não vou fazer isso por causa do nosso tempo. O que é a coesão por elipse? Então, vou colocar aqui, ó, de azul, por elipse. É o apagamento. Ele fez isso daqui de monte, ó. Quando ele fala assim, um deles era o ferro ao pescoço. Não, perdão, deixa eu pegar um outro caso mais claro aqui. Ele fala assim, tinha só 3 buracos. 2 para ver, 1 para respirar. 2 o quê? 2 buracos. 1 para respirar. 1 o quê? Buraco. Tá certo? Então ele não precisou usar a palavra buraco porque ela pode ser subentendida. Ele simplesmente apagou, não colocou nada no lugar. E a coesão referencial, que é aquela, vou fazer de outra cor, fazer de verde, que é aquela em que a gente usa pronomes, né, principalmente pronomes para fazer referência a coisas que já foram citadas, ele também usa. Olha que interessante. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles, isso aqui é um pronome. Um deles o quê? Esse eles se refere a quê? Se refere a aparelhos. Tranquilo? Então, aqui estão os 4 tipos de coesão dentro de um mesmo texto, tá certo? Para terminar, então, vamos falar um pouquinho dos exercícios. Gente, eu sei que já passou do tempo aqui, eu vou ser bem breve. Façam os exercícios. A gente vai sempre dividir os exercícios em 2 partes. Uma que vocês vão fazer lá no Microsoft Forms. São sempre 2 exercícios para cada aula. Gente, pouquinha coisa, é só para que a gente faça tarefa, tá certo? Para que a gente não fique, não perca o foco. Esses exercícios eu verifico quem fez e no poliedro, tá ali, ó, poliedro 1A, página 115, só 3 exercícios, gente. Então, é importantíssimo que vocês façam. Eu escolhi esses exercícios a dedo para ser bastante focado na parte que nos interessa, tá bom? Então, um beijão, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre ambiguidade por meio de memes. Não percam. E se tiver dúvida, manda mensagem. Vocês não estão sozinhos, tá bom? Um beijão para todo mundo.